Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui da imprensa, do nosso estado do Amapá, quem pôde vir. Agradecer aqui a presença do nosso vereador Ezequias, nosso vereadorzão também, Alexandre Azevedo. Obrigado também por dar esse apoio. E eu já tinha anunciado hoje, viemos aqui na sexta-feira, né? Sextou, vamos falar sobre um assunto muito importante que tem repercutido no estado do Amapá e agora já está repercutindo também no Brasil. Ontem saiu uma reportagem na Record de São Paulo, e do caos orçamentário da saúde, mas infelizmente esse caos ele não só reflete na saúde. Nós temos uma situação orçamentária do Estado, vamos dizer, eu tenho falado, caótica em todos os setores do Estado. Nós temos hoje, vereador Alexandre, vereador Ezequias, atrasos, não são pontuais, são atrasos em todas as contratos, né, firmados com o Estado, ele não está conseguindo cumprir. E nós temos aqui documentos que eles comprovam isso. A gente não está criando fatos, a gente não está criando aqui, sempre o Estado gosta de colocar, a atual gestão, que são fake news. Nós vivemos uma situação que nós somos procurados todos os dias por empresários, por trabalhadores, por atrasos em pagamentos. E acho que todos têm acompanhado na imprensa, nas redes sociais, as cobranças das empresas, principalmente agora na saúde, que temos aí a situação do São Camilo, que foi a situação que foi mais grave, porque isso afetou o atendimento geral da população, porque infelizmente hoje só o São Camilo faz alguns procedimentos na saúde, como a cirurgia cardíaca, outro hospital na Amapá não faz. Então, nós estamos refém do São Camilo e infelizmente o Estado ele não conseguiu cumprir com os acordos feitos, e o São Camilo que fala isso, e eu acredito que eles têm embasamento para falar essa situação toda, não iam criar uma situação, um fato, e deixar de atender a população, sabendo que só tem eles que fazem né, esse atendimento. Então é por isso que nós estamos denunciando, para ver se a gente consegue repercutir. Não é uma forma da gente só criticar o governo, só porque é o nosso papel como parlamentar, nós temos que cobrar uma resposta do governo do Estado, porque na propaganda a gente vê uma propaganda bonita, que está tudo certo, mas infelizmente o que lhe chega é que não está tudo bem, está tudo certo. E nós temos aqui vou passar para vocês aqui um demonstrativo, quem quiser pegar, da execução orçamentária do Estado. Isso é um documento público, um documento que comprova detalhadamente a execução, a receita prevista, né, a dotação orçamentária inicial, e também o empenho, a liquidação e o pagamento, que é quando você já resulta, já o empresário, a pessoa, o credor recebe o valor do Estado. Nós temos aqui, vocês podem observar, quem quiser que também a cópia, nós temos aqui, Alexandre e Ezequias. Nós temos aqui que o Estado ele tem uma dotação inicial, por que dotação inicial? Para ficar bem mais claro, porque nós aprovamos uma lei orçamentária anual. Então, lá é previsto um valor que você vai arrecadar. E também nessa lei também vem as despesas, que é que você vai gastar no decorrer do ano. É tudo previsto em lei. Só que o Estado ele tem uma margem para remanejar aqui do orçamento. O Estado do Amapá hoje, em 2025, ele tem 15%. Então, ele pode remanejar de uma pasta para outra 1 bilhão de alguma coisa, né? Que 15% de 10 bilhões, 11 bilhões, dá 1,5 bilhão por aí. Então, ele pode remanejar para onde ele quiser. Tirar da saúde, remanejar para a educação e assim por diante. Então, se você pode observar na planilha aqui de execução orçamentária, ele iniciou com a dotação de 10 bilhões e 199 milhões de reais. E ele empenhou, né? Vamos passar. E depois ele fez algumas modificações em algumas pastas, né? Vou dar um exemplo aqui no gabinete do governador. Dotação inicial, 5 bilhões e 900 milhões de reais, logo na primeira coluna aqui. E depois ele aumentou a dotação para 9 bilhões, 9 milhões e 765 milhões de reais. Ou seja, praticamente ele dobrou a previsão orçamentária do gabinete dele, governador. E o pagamento, isso que é mais, assim, chama mais atenção, o pagamento foi empenhado, liquidado e foi pago. Todo o gabinete do governador, não tem nenhum real devendo, acredito. Tem muito pouco. E isso a gente fica, de alguma forma, assustado e até triste, porque o governo ele prioriza, ele dobrou seu orçamento para manter suas mordomias, pagar seus contratos e
pagou tudo, não deixou de pagar nada. E é uma questão de prioridade do governo. Se a gente pegar no orçamento no geral, de 10 bilhões, ele empenhou 8 bilhões, 177 bilhões de reais. Ele já empenhou. Até nós estamos quase no final de outubro, né, entrando em novembro, e ele pagou somente 6 bilhões, 121 milhões de reais. Ou seja, nós temos aí um passivo de mais de 2 bilhões de reais para ele pagar em 2 meses. Então, qual é a nossa conclusão? O Estado ele não vai conseguir pagar isso. Em 2 meses, mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais, porque tem demonstrado que não tem receita para isso. Isso ocasionou um atraso de todos os contratos. E é isso que o Estado não vem a público falar. O governador fez aquele vídeo falando que ele admitiu que temos uma frustração de receita. Não foi eu que falei, foi o governador. Então isso demonstra que ele já sabia dessa frustração de receita, que está aprovado aqui no demonstrativo de execução orçamentária. Também temos documentos dos empenhos dos pagamentos. É um documento público que a gente consegue lá no CIAF, né, que é um sistema que controla o orçamento do Estado. E você tendo hoje um passivo de mais de 2 bilhões de reais, como é que você vai conseguir honrar os compromissos? O governo deveria ter feito o quê? Ter feito uma reorganização orçamentária, da execução orçamentária, priorizado algumas pastas, como a saúde, como a segurança pública, como a educação. Mas ele priorizou seu gabinete, priorizou fazer uma expofeira milionária, 44 milhões e 300 mil reais. Se eu tenho uma frustração de receita, eu vou priorizar o essencial. Isso, um gestor de responsabilidade. E ele ainda fez um convênio com a Mangueira de 10 milhões de reais. Então, se eu tenho uma frustração de receita, eu já sei. No mínimo, vou ter responsabilidade de dizer, não, isso aqui eu não posso fazer agora porque vai afetar o atendimento da saúde, da educação, da segurança pública. Isso aconteceu. Ele foi fazendo de forma irresponsável essa execução orçamentária, pagando as suas prioridades. Além dos 35 milhões da comunicação. Da comunicação nem falou tanto porque estava alçado isso aí. Estava alçado, foi um orçamento, e outra que já estourou o orçamento da comunicação, em mês de julho já tinha estourado. Então nós temos, se vocês pegarem o demonstrativo de execução orçamentária, vocês vão perceber dentro desses 2 bilhões e mais de 300 milhões de reais, o que ele não deixou de pagar, o que ele deixou de pagar, principalmente na saúde. Você pega aqui no fundo de saúde, como você encontra aqui, Fundo Estadual de Saúde, pega aqui no computador, é mais fácil. Bem pequeno aí, porque são muitas informações. É o que a gente fala também. Aqui, o Fundo Estadual de Saúde, ele teve uma previsão, uma dotação inicial de 1 bilhão 932 milhões de reais, 148 mil. Depois aumentou para 2 bilhões e 87 milhões de reais. Aí vamos aqui, ele pagou até agora 1 bilhão 534 milhões de reais. Então ele está devendo quase 300 milhões, 200, quase 300 milhões de reais, vamos dizer, para saúde. Está empenhado. É esse dinheiro que está dando essa bronca. No São Camilo, nos contratos da Nimpex, da Tratalix e outros que nós não sabemos, da vigilância. Então, tudo isso aí é resultado da má execução orçamentária. E outra que mais me chamou a atenção é que até o mês de agora, de outubro, ele já empenhou praticamente quase todo o recurso da saúde. Já. Então, nós temos aí o mês de outubro ainda, que não acabou. Temos mais um mês de novembro e dezembro. Já vem a folha de pagamento, 13º. Aí, a minha preocupação é se ele vai ter condições de pagar o 13º do servidor. Ele não está conseguindo honrar. E mais uma informação que nos chegou. Há risco desse comprometimento? Acredito que sim, pela demonstrativa de execução orçamentária, há o risco de você não honrar com compromissos como a folha de pagamento. 13º pode estar em risco. Isso é fato. Pode abrir um parcelamento? Se continuar nesse mesmo ritmo de execução, é capaz dele ter que parcelar o salário. Não é um fato que o governador anterior, o seu antecessor, teve que parcelar por conta dessa questão orçamentária que é muito grave. Então, isso passa por um trabalho de você reduzir despesas que não são tão assim, urgentes e priorizar o que é urgente. No caso da saúde, da educação, a folha de pagamento e do servidor.
porque o orçamento do Estado ele não teve uma queda em si, de um ano para outro. Na verdade, ele teve uma previsão acima que ele não foi de alguma forma, não teve o resultado esperado. Teve o resultado esperado. Não teve uma queda no repasse da participação do Estado? Não teve uma queda. O que teve, na verdade, foi uma previsão acima que não se concretizou. Então, em relação ao orçamento do ano passado, não teve uma queda. Foi superestimado. Na verdade, ele foi superestimado o orçamento. Isso que é verdade, foi superestimado. Então, teve assim, a previsão foi uma, só que o governo, por conta de todo o cenário nacional, acredito, teve um impacto aqui na Amapá, que o Amapá é um estado que ele depende basicamente dos repasses constitucionais. São do FPE, do Fundeb. Então, o governo tem que trabalhar em cima disso. Nossa arrecadação interna não passa de R$ 1 bilhão. Agora, dessa questão toda aí, essa questão orçamentária, não cabe, por exemplo, a Assembleia Legislativa chamar o governador para explicar isso tudo lá? Entendeu? Sim, o papel da Assembleia seria convidar. Eu já fiz um requerimento pedindo que convocasse o secretário de Fazenda e Planejamento para explicar na Assembleia o motivo do caos financeiro. Mas aí não depende só de um deputado, é um colegiado. Aí existe a manobra do governo do Estado, que tem maioria na Assembleia, que certamente ele não vai aceitar que os seus secretários sejam. Na verdade, seria bom até para o governo ele poder explicar o que está acontecendo, até para justificar os atrasos. Não seria o ideal. Infelizmente, o governo ele não tem esse perfil de transparência e de debater essa questão orçamentária desde que eu estou na Assembleia. Sempre se escondeu atrás da maioria na Assembleia para não poder debater o orçamento. Tanto é que ele mandou agora o orçamento para a Assembleia, que é a nova lei orçamentária anual de prazo de ser executado em 2026, ele reduziu o orçamento da saúde em R$ 200 milhões. Aí eu pergunto para vocês, se com esses 2 bilhões agora já estamos com esse caos na saúde, como é que nós vamos fazendo que nem com 200 milhões a menos? Isso está previsto na nova lei que foi encaminhada para a Assembleia. Então, por isso que eu chamo sempre a população, 2026 agora, que já foi encaminhada para a Assembleia. Então, nós... 200 milhões a menos na saúde. A menos na saúde, na previsão orçamentária da saúde. Deputado, bom dia. Você sabia que o governador Clécio já repassou para São Camilo de 2023 até 2025 93 milhões de reais? Olha, esses números não tive acesso. Esses números que você repassou. O que eu tenho acesso é que ele deixou de pagar esse ano de 2023, acho que mais de 58 milhões de reais. Agora, se ele repassou 99 milhões, ele tem que demonstrar isso aí, porque o Estado está alegando que esse passivo que temos hoje do São Camilo não é real. Diz que tem que fazer uma auditoria, mas aí o Estado tem que mostrar isso em números, não é só falar na imprensa. Até hoje não chegou com a gente essa informação. Mas não seria seu papel como deputado buscar essas informações? Sim, a gente sempre busca isso. Nós temos um problema sério no governo do Estado, que é de informar a gente sobre isso. A gente faz requerimento, o Estado não responde. Deputado, essa dívida que o senhor alega do governo com São Camilo, qual é o ano que começou? Qual foi o ano que começou, deputado? A dívida do São Camilo, que nós temos informações, começou com o governo Camilo. O governo Camilo deve pouco menos de 3 milhões de reais. Valdez, 28 milhões de reais, 27 milhões de reais, e o Clécio, 56, 57 milhões de reais. Certo. Mas o senhor sabia que de 2012 a 2016 não existe um documento, não existe um contrato que prove que essa dívida existe e que o serviço do São Camilo foi prestado para o governo do Estado? O senhor sabia? O senhor tinha essa informação, deputado? Eu tenho informação que o livro foi parecido à PGE, reconhecendo a dívida. Mas o senhor não tem essa informação, não? Que não, de 2012 a 2016 não tem um contrato, não tem nenhum documento que comprova essa dívida? O senhor não tinha essa informação ou o senhor omitiu? Na verdade, a informação que nós temos é que o São Camilo tem esse crédito. E o São Camilo não ia cobrar uma dívida se tivesse um contrato. Isso é coisa impossível. De um deputado também fiscalizar essa cobrança, já que não existe documentação que comprove ou não. Mas são 24 deputados. A documentação ela existe, tanto é que o São Camilo está cobrando. E a outra pergunta seria, deputado, o senhor como agente público pagaria uma conta que não tem contrato, não tem nada que comprove? Não, se tiver contrato, não tem como pagar, mas quem está cobrando é o São Camilo. Tanto é que o São Camilo ele rescindiu o contrato. Como é que vai rescindir um contrato que não existe um contrato? O senhor sabia que o São Camilo está com um interventor, porque o ex-diretor, que estava lá há 30 anos, foi demitido por justa causa
e a sua esposa também, há 27 anos trabalhava lá, e também foi demitida por justa causa, o senhor está sabendo disso? Não, mas são questões inerentes ao São Camilo, isso não tem nada a ver com a administração pública. Minha preocupação é com o contrato que tem o Estado com o São Camilo, que é o único hospital que tem as especialidades que o Estado não consegue fazer. Essa questão aí do... E a questão do Clécio Luiz, que está na gestão, por que ele não cumpriu aquilo que ele acordou? O senhor teve acesso a esse contrato? O contrato São Camilo, a gente teve acesso ao parecer da PGE. Não, o contrato de 2012, o senhor teve contrato? 2012, os contratos, nós não tivemos acesso a todos os contratos. Como eu falei, se o São Camilo está cobrando uma dívida, é porque existe um contrato. Mas ele ainda não mostrou, para ninguém esse contrato. Deputado. O senhor está fugindo das perguntas, deputado? Não, eu estou falando que... A mulher está falando aqui, é por isso que ele está prestando atenção. Fale, Ju. Mas a questão Bom dia, deputado. O senhor deputado estadual que veio fazer uma coletiva como deputado estadual, eu acho que essas perguntas também precisavam ser feitas lá no São Camilo. Parece que o senhor não foi funcionário eficiente lá no São Camilo. Pelo parecer dele, está vendo aqueles colegas que não estão entendendo o objetivo da coletiva. O senhor chegou a conversar com os outros 23 deputados estaduais, incluindo a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, aliada do governador Clécio Luiz, sobre essa situação do São Camilo? Nós fizemos, na última sessão, até o deputado Dom Juan se manifestou, nós denunciamos na Assembleia e até pedi para a presidência, para a mesa diretora, nós pudéssemos convidar ou convocar a Secretaria de Saúde para demonstrar tudo isso que eles estão falando. Os contratos, as relações comerciais que temos com São Camilo hoje. Porque hoje... que o deputado pode convocar o governador e não seria uma ótima oportunidade para ele apresentar, inclusive, a falta e a ausência de contrato? Não, é isso que eu tenho dito. Se o governador quiser transparência, ele nem precisaria ser convidado ou convocado. Ele mesmo ia espontaneamente à Assembleia Legislativa e levaria esses documentos que tem ou não existe. Ah, não existe contrato no São Camilo. Então demonstra que não existe o contrato. Porque o São Camilo rompeu um contrato que não existe. Porque o São Camilo está cobrando uma dívida que não existe. Não existe, Alexandre. Vai cobrar uma dívida que não existe? Não tem como você cobrar uma dívida que não existe. Deixa eu fazer uma intervenção rapidinho aqui, por gentileza. O senhor falou de maneira bem clara que o Hospital São Camilo está alegando uma dívida de 98 milhões. É. Só que 52 milhões desse valor, eu invoquei aqui a lei de acesso à informação para ter acesso a essa informação, que ela é pública, qualquer colega pode acionar. Esse montante, pelo menos 52 milhões, estão sendo questionados pela auditoria do SUS. O senhor não acha que é prudente, por parte do Estado, sustar esse pagamento, fazer auditoria, finalizar a auditoria, em seguida, caso tenha a dívida com esse passivo altíssimo, seja efetuado o pagamento? Ou foi uma precipitação por parte do São Camilo, embora o senhor não tenha gerência no São Camilo, mas o senhor está na função de deputado estadual? Não, certamente se fosse São Camilo, eu não teria suspendido os atendimentos, que eu acho que também foi muito precipitado em relação a isso. Agora o que me estranha muito é essa auditoria do SUS só surgiu agora. Você está aí há 3 anos do governo enrolando essa questão toda de pagamento do São Camilo e só estourou depois que o São Camilo suspendeu os serviços. A gente não tinha essas informações. É por isso que eu falei, era prudente não ter suspendido também os atendimentos, mas também era mais importante que o governador do Estado, a Secretaria de Saúde, de Fazenda, de Planejamento, se fosse a imprensa, se fosse a Assembleia e trouxesse essas informações. E sobre essas pessoas, deputado, que faleceram por causa dessa causa do governador Clécio Luiz, junto com São Camilo, que apareceu ontem na televisão, em rede nacional, as pessoas que faleceram, elas têm direito a cobrar algo do governador? Na verdade, do governador não, do Estado. Do Estado. Tem que cobrar do Estado. As pessoas que se sentirem, no caso, de todos, né? afetadas de alguma forma, tem que ir à justiça, tem que procurar o dano moral, o dano material. Isso faz parte do... apareceu na rede nacional, né? A responsabilidade... Então aqui não tinha aparecido nada. Sim, porque assim, a pessoa que está aqui na Amapá, infelizmente, nós só temos o São Camilo que faz a cirurgia cardíaca, né? A angioplastia, né? Assim, cateterismo também. Se a pessoa não fez, então ela tem que processar quem? O Estado, que era o responsável para manter esse serviço.
Agora o São Camilo pode entrar, porque suspendeu de uma forma unilateral, pode entrar também, isso tudo é possível. Agora é uma relação entre o Estado e o São Camilo. Nosso papel como parlamento é cobrar, porque tem o dinheiro público envolvido. E um serviço que é prestado pelo SUS via São Camilo. Eu penso que é importante o questionamento do colega, porque de acordo com o Estado também, foi relatado que o único médico que estava apto para realizar esse procedimento, cujo vitimoso a pessoa foi noticiado ontem pela imprensa nacional, ele alega aqui, numa declaração que foi enviada, eu posso lhe repassar o número, entre aspas, impossibilidade de atuar. Isso revela uma falha do hospital ou, no seu sentido, uma falha do Estado? Impossibilidade de atuar no São Camilo, ele falou? Nesse procedimento. Mas ele não especificou por que a impossibilidade. Aí é uma questão a ser questionada pelo Estado, até mesmo pela responsabilizar o profissional que se omitiu. Na condição de deputado, o que pode fazer? Esclareça para a gente. Nós podemos pedir informações e saber por que ele não prestou serviço. Se foi por conta da suspensão do contrato, se foi para uma questão de infraestrutura do São Camilo, que já não é nossa responsabilidade. Mas se o São Camilo ele tem um contrato e ele se compromete a prestar um serviço, ele tem a estrutura, no mínimo, não é verdade? Agora, se ele deixou de prestar o serviço, pela questão de suspensão, ele tem que avaliar a responsabilidade dele também civil. Deputado, o senhor parece que está meio que não sabendo responder todas as perguntas. Me diga uma coisa. Essa sua atuação nessa situação do São Camilo, ela tem cunho político? Não, tem cunho. Na verdade, o cunho da nossa atuação, ela é em relação à gestão. Agora, a política está envolvida em tudo, mas não agora. A política ano que vem, a eleição. Agora temos que cobrar. Você é candidato ao governo do Estado, deputado? Qual é o seu candidato ao governo do Estado? Nós não temos ainda. O restante dos deputados, nenhum. Na verdade, deixa eu só responder aquele aqui. Na verdade, nós não estamos tratando de eleição. Vamos organizar, só vamos Deputado, fortes notícias aqui, deputado. O senhor teve acesso a algum relatório relacionado ao processo de transição entre governos? Porque, assim, o atual aliado do governador Clécio Luiz, o então ministro Valdez Góes, que também hoje tem no seu arco de aliança o ex-governador Camilo Capiberibe, eu quero saber se vocês têm acesso, porque agora tem uma guerra de narrativa de que existe contratos, que não existe, que não foi pago. Então, se a gente for, de repente, numa prestação de contas entre governos, se a gente consegue verificar o que já foi pago, o que não foi pago, se a gente tem isso, ou se isso nunca foi apresentado à Assembleia Legislativa na transição do governador Valdez Góes para o governador Clécio Luiz. Boa pergunta, João. Foi meu primeiro requerimento na Assembleia. Ainda era da base do governo, que eu ajudei a eleger o governador Clécio, era da base dele. E meu primeiro requerimento foi pedindo essas informações da transição. Como foi que o governador ele recebeu o Estado? Qual o passivo, o que o governador deixou em obras inacabadas, todo um relatório do que ele recebeu no momento que ele foi fazer a transição, porque teve uma transição, né? Em vez de novembro, dezembro, teve uma transição. Até hoje não chegou esse relatório para a gente, porque é de costume o governador do Estado não responder requerimento. Até deve acompanhar a Assembleia Legislativa, eu tenho batido muito nisso, até o nosso amigo, acho que foi o Roberto Góes que falou na última, foi o Lohan Barreto, que nós temos dificuldade, o Fabrício Furlan também, que nós temos dificuldade de receber informações do governo, porque o governo ele não respeita o parlamento estadual. Assim, nunca chegou esse relatório para mim, particularmente, que pedi esse requerimento, esse requerimento. Então fica muito difícil de saber como foi que ele recebeu esse governo e do que é de responsabilidade dele, na verdade do Estado, mas dele como gestor, eu falo. Qual foi a última sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá em que houve uma prestação de contas orçamentárias pelo governo Clécio Luiz? Nunca houve. Inclusive, eu era presidente da Comissão de Orçamento e Finanças no primeiro biênio e eu fiz vários requerimentos, já tentei até convocar o secretário de Fazenda, que foi boicotado porque o governo não queria que ele pudesse expor a situação financeira do Estado quando ele assumiu. Isso eu fiz, eu tenho prova disso aí, está gravado na Assembleia. Então, o Estado ele nunca prestou contas para a Assembleia de nenhuma execução orçamentária. Como eu falei, sempre demos o Clécio carta branca, para ele fazer o que ele quiser com o orçamento. Um remanejamento de 15%, nenhum governo teve. Pode pegar o histórico, era de 5%. Deputado, como é alegado, a dívida lá vem do governo Camilo, se estende pelo governo Valdez, se estenderia até hoje, como o São Camilo alega, e o senhor está reafirmando. O senhor foi deputado ainda quando o governador Valdez estava no mandato. E a pergunta é, o que o senhor fez para tomar conhecimento dessa dívida? Qual a sua ação quando deputado naquela época, já que ela já existia?
Olha, eu assumi o mandato no final do governo Valdez, no último ano, nos últimos 10 meses. E nós fizemos requerimentos de várias situações. Agora eu não tinha conhecimento da dívida do São Camilo, não vai adivinhar. O serviço está sendo prestado. Como é que eu vou saber que vai existir no futuro um conflito aí nesse orçamentário? Não tem como ter uma bola de cristal, não tem como saber disso aí. O deputado era suplente, eu vou pegar todas as informações do Estado. Eu acabei de falar que nós tivemos dificuldade de receber, no ano já de 2023, informações da transição do governo. Imagine um contrato que eu nem sabia quais eram as condições, quais eram os termos, se estava pagando em dia, se estava atrasado, que o Valdez deixou um passivo aí de 27 milhões, de 26 milhões de reais, não foi isso? Coisa que foi mencionada a matéria da Record ontem. A matéria da Record saiu ontem por volta de 21 horas. E o senhor convocou uma coletiva com o mesmo tema para hoje, às 11 da manhã. A Record já tinha conhecimento dessa coletiva ou foi algo coincidência demais? Foi coincidência demais. Tanto é que eles nem estão aqui na Record. Será que eles não estão, deputado? Será que eles não estão porque já tinha vazado e já tinha tido a informação? Eu te garanto que isso foi coincidência, que eu nem sabia que a reportagem ia sair. Eu lancei o pedido de... Você ia falar que sabia. Eu ia falar. Exatamente. Deputado, eu sou Júlia Soares, sou presidente da Associação dos Pacientes que Participam da Memória do Município, sou conselheira estadual de saúde. É o meu segundo mandato enquanto conselheira estadual de saúde. Eu tive conhecimento dessa auditoria no início do meu mandato, em 2020, através do Conselho Estadual de Saúde. Essa auditoria do São Camilo, ela se refere aos anos de 2017, 18 e 19, e a auditoria interna da CESA, o controle interno da CESA disse que viu irregularidade. Só que de 2020 para cá, nós já tivemos duas gestões, que foi a gestão passada e agora a gestão do atual governador. Eu lhe pergunto, deputado, qual o papel da Assembleia Legislativa, nem falo o seu papel, mas o papel de todo o parlamento nesse sentido de cobrar. Porque, deputado, eu entendo que quando o gestor assume, ele no mínimo deveria verificar todos os relatórios de gestão e verificar também todos os contratos que a Secretaria de Saúde estabeleceu nesse período. E aí a gente vê que a própria Secretaria de Saúde ela prevaricou nesse sentido, porque ela deixou de fazer uma ação que é de extrema importância e que poderia, inclusive, agora não estar impactando na vida de dezenas de amapaenses, que foi esse movimento abrupto com São Camilo. E aí eu gostaria de saber do senhor qual é a função do parlamento nesse sentido. Quando o deputado assume essa gestão, quando ele assume o mandato, ele não teria que ir para dentro das secretarias, independente dele ter conhecimento ou não, mas verificar essas dificuldades que são vivenciadas tanto pelo gestor estadual quanto pelo próprio usuário. Sim, a gente tem falado, o papel do parlamento é esse, é fiscalizar, é acompanhar a execução orçamentária. Eu particularmente, eu tentei fazer isso de alguma forma na Assembleia. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento e Finanças por 2 anos. Eu cheguei na Assembleia, a Comissão de Orçamento e Finanças nunca tinha julgado um governador de 2002 para cá. Então nós tínhamos aí quantos anos sem um julgamento de governador? Porque o Tribunal de Contas não encaminhava aquele parecer prévio, que é prazo de 60 dias. Então tinha 20 anos que não encaminhava o parecer prévio. Então, só aí você vê a bagunça que é a coisa. E nós, de alguma forma, conseguimos forçar que o TCE encaminhasse os parecer prévio, porque isso também é um relatório, porque o governador todo ele manda a prestação de conta dele. Então, só que depois ele é encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, que emite um parecer prévio e a gente julga as contas do governador. Só que a dificuldade maior é porque nós não temos, às vezes, o parecer prévio da Assembleia, né, do Tribunal de Contas, e esse julgamento, a gente não tem acesso vamos dizer, aos detalhes do relatório que vem. Eu tentei, de alguma forma, fazer um julgamento mais amplo, convidar alguns técnicos para a gente poder ter acesso aos números da execução orçamentária do governo que saiu. Porque, na minha visão, foi uma execução orçamentária totalmente, vamos dizer, ilegal em alguns momentos, poderia até ser rejeitadas as contas, mas entra a questão política no meio, termina não avançando. Mas o papel da Assembleia é esse, é acompanhar a execução orçamentária, cobrar dos secretários. E eu tenho reiterado muito isso, que é muito difícil trabalhar com esse governo, porque os secretários não atendem os deputados, não sou eu que falo sozinho, vocês já ouviram falar isso aí, os demais deputados. Então essa é a dificuldade maior do hoje do parlamento, é ter acesso a informações. Infelizmente é isso. Eu, por exemplo, para eu ter acesso a um contrato do CETRAP, eu tive que judicializar. Entrei com mandado de segurança para entrar com
para poder ter acesso à informação de um contrato de aluguel de máquinas, que é quase 5 milhões de reais mensal, e eu não vi as máquinas, né? Eu pedi acesso às máquinas, pedi acesso ao contrato, e está no Tribunal de Justiça. Então, assim, é a dificuldade que nós temos. Então, qualquer informação que eu tento com o secretário, requerimento, quando ele tramita, não responde, então eu uso muito a lei de acesso à informação, que é a lei, para poder ter aquele retorno que é 20 dias, e quando eu não respondo, a gente judicializa. Então, nós temos essa dificuldade hoje. Né? E os contratos do São Camilo, tem aí uma situação que diz que não foi auditado, mas ele é culpa do governo do Estado mesmo. Tem a CGE, tem a própria controle interno da Assembleia, controle interno da CESA, que deveria ter feito isso. E, infelizmente, ele não tem esse contato, essas informações, para poder evitar. E nós sabemos que dos contratos superfaturados, que às vezes da dispensa de licitação, que são a maioria, o Estado, qualquer um pode procurar nos diários oficiais, o Estado ele não faz concorrência. Ou é dispensa, ou é termo de fomento, você não tem mais no Estado uma concorrência. É a reclamação dos empresários gerais hoje. Tá, só para finalizar meu pensamento, o senhor convocou uma coletiva para falar do caos da saúde, praticamente os colegas aqui estão falando só do São Camilo, mas o caos da saúde não está só no contrato do São Camilo. São várias empresas terceirizadas que estão deixando de receber. E eu fui notificada ontem de que a Casa de Apoio em Belém, que é mantida pela Secretaria de Saúde através de um contrato privado, ela vai suspender os serviços lá por falta de pagamento. Segundo o empresário, não recebe desde agosto. E aí, deputado, eu gostaria de saber qual seria a atuação da ALAP nesse sentido. Eu nem digo aqui também para jogar pedra, mas para tentar puxar a gestão e encontrar soluções. Por exemplo, nós lá do Conselho Estadual de Saúde, nós convocamos a secretária para que ela possa apresentar, sim, um plano de como ela vai tratar essa crise. E nós precisamos saber, porque são a vida de mais de 88% da nossa população de todo o estado que depende dos serviços únicos de saúde. Então, a gente precisa saber o que vai ser feito. Eu queria saber qual é a sua atuação como deputado para cobrar isso da Então, Júlia, quando surgiu essa crise da saúde, minha primeira ação foi fazer um requerimento, está protocolado na Assembleia, pode ir lá no andamento, convocando a secretária de Saúde para explicar o que estava acontecendo. Minha primeira ação foi essa. O que eu posso fazer é isso, fiz um ofício pedindo informações de todos os contratos em execução da CESA. Como parlamentar, eu tenho feito minha parte, particularmente, eu tenho tentado pegar essas informações para a gente poder ter, de alguma forma, resposta e trazer para a sociedade. É isso que nós temos feito. Deputado, a sua equipe tem como disponibilizar os ofícios que foram feitos nas suas licitações? O senhor cogita pelo seu mandato, já que não houve uma prestação de contas de transição entre governos, convocar o atual ministro do governo Lula Valdez Góes e o ex-governador Camilo Capiberê? Os documentos a gente está à disposição, a gente vai encaminhar depois, o José pode encaminhar para vocês. Seria o ideal, se pudesse convocar o ex-governador, o atual ministro, que era o ministro do governo federal, e até mesmo o governador e a Assembleia, mas só como eu falei, a gente termina ficando lá na questão política, porque hoje o governo tem maioria na Assembleia. Dificilmente ele vai permitir que isso tramite lá na Assembleia. Deputado do portal aqui no Maninho, a gente noticiou há esses dias, mais ou menos 30 dias, um esquema fraudulento dentro do novo HF, 159 milhões, que está sob investigação do Ministério Público, Segredo de Justiça. Nós mexendo os pauzinhos lá, a gente conseguiu acesso às informações, publicamos isso. O governador processou o portal e nós provamos que existe lá, está em trâmite. São 159 milhões de reais. Eu queria saber se eu tenho conhecimento disso, se eu não tiver, gostaria que o senhor, através do seu poder de deputado, pudesse acionar o Ministério Público, acionar as coisas para realmente jogar isso a público. Eu só peguei a questão da numeração do processo e algumas coisas lá de dentro. Eu não tive acesso no processo como tudo. Tá que dá o contrato de 159 milhões com quem? Uma empresa de Minas Gerais. É a Saúde Link? É, exatamente. Saúde Link é a empresa que faz hoje os procedimentos no Zero Fila, nos capuchinhos, né? Pois esse contrato até agora mesmo, foi até bom ter feito essa pergunta. Eu acabei de ver aqui eu tenho aqui um documento que ele acabou de ser empenhado agora. O documento foi empenhado um valor de 16 milhões de reais, 248 mil
para uma empresa, eu acredito que seja a Saúde Link, que vai ser paga para esse valor aqui. Então, foi na verdade, foi um termo de fomento, né? Não sei se é termo de fomento, 012, isso aí? Sim. Isso mesmo, foi agora, foi empenhado um valor de mais um aditivo no contrato, 16 milhões de reais. Está aqui o termo de, assim, o empenho, né? O documento que empenhou isso aqui. Então, dessa empresa, assim, o que mais me estranha a todos é que a da Saúde Link não atrasa. Assim, todos os contratos... Não, ela não atrasa porque, não sei qual é o motivo, as empresas, a Nimpex, Tratalix, as outras, todas atrasam, menos a Saúde Link, ela não atrasa. Ela paga, todo mês é empenhado certinho. E é pago esse valor. Agora, cabe a vocês saber, assim, qual assim, o motivo dessa prioridade do governo da Saúde Link. Está aqui. Sou a Diana Garcia, do Portal News, Conservador News, e eu quero agradecer primeiramente a sua iniciativa, porque eu creio que essa situação ela transcende a política. Ela é muito séria, ela é muito grave, matematicamente falando. Digamos que seria o Estado uma grande família e que a situação ela está realmente difícil, como o senhor falou aí, desse déficit enorme. O São Camilo foi o start, mas não é só isso, né? E eu quero lhe parabenizar e dizer que, pelo que eu estou entendendo aqui, a Assembleia tem um papel a ser feito e o senhor tem feito o seu papel, mas sozinho não tem como chamar, convocar, não tem como cobrar. E a imprensa, ela acaba sendo também essa parceira para que essa bolha fure e para que o Estado tenha consciência do que está realmente acontecendo. Porque eu vi uma propaganda há algumas semanas em Brasília de um prêmio recebido sobre fiscal, como se fosse assim o Estado estivesse numa situação muito boa fiscal, né? E até ganhou um prêmio sobre isso. E o que a gente está vendo é algo totalmente oposto. E eu acredito que aqui estão as pessoas, o senhor está praticamente dizendo, venham e vejam. Venham e vejam junto comigo o que eu estou vendo, porque é algo de utilidade pública e que a sociedade precisa saber para discutir e tirar a questão eleitoral e política do jogo. Por quê? Porque pessoas estão morrendo, pessoas vão morrer e a gente precisa de uma solução. E a imprensa tem esse papel agora de buscar que os responsáveis possam vir a público e falar o que realmente está acontecendo. Porque pessoas morrem e famílias colocam o Estado na justiça e quem paga esse valor? É o cidadão. É o cidadão. Então a gente está perdendo. A gente pode morrer, um parente nosso pode morrer e se for parente dos outros, a gente que vai pagar essa conta. Então é uma questão grave. Eu parabenizo a sua iniciativa e acredito que as pessoas que são responsáveis aqui, que são da imprensa, devem entender que isso precisa ser esclarecido rapidamente e principalmente solucionado. Não adianta só dizer alguma coisa, mas realmente o que vamos fazer daqui para frente? Somos uma família, estamos com um déficit aí de 2 bilhões e 300 milhões. 2 bilhões e 300. Imagine na sua casa, você saber que você tem que pagar um valor que você já sabe que não vai ter. Como é que a gente vai fazer? Deixar de falar no assunto? Bota debaixo do tapete? Essa não é a solução. A gente tem que ter responsabilidade, cada um na sua área. Ele como parlamentar e a gente como imprensa. Deputado, bom dia. Eu só responder para ela. Obrigado pela pergunta, muito boa essa colocação. Isso é importante. O nosso objetivo maior não é atacar ninguém. O nosso objetivo maior é transparência, é trazer para a sociedade o que está de fato ocorrendo. Porque, infelizmente, eu tenho falado muito, o governo tem muito medo de expor o que está ocorrendo. Assim, seria até melhor, acho que seria até mais popular para ele mostrar os números e dizer, olha, pessoal, eu não posso fazer isso porque nós temos uma frustração de receita, nós tivemos problemas no país, os repasses reduziram, não reduziram, e explicaria uma explicação. Agora não adianta você tentar esconder e as coisas estão acontecendo, você não está conseguindo honrar compromissos nos contratos, não sou eu que falo, os empresários vêm com a gente e relatam isso. Agora mesmo veio comigo, essa semana, os empresários que fornecem medicamentos estão atrasados 2, 3 meses, às vezes até 15, 20 mil reais a gente não está conseguindo pagar. Vai faltar medicamento. Eu tenho um relatório aqui de várias empresas que vão deixar de repassar esses medicamentos porque não estão recebendo. E nós não temos nenhuma
Isso que é mais grave, Alexandre. Nós não temos nenhum trabalho de você, de alguma forma, fazer uma previsão de compra desse medicamento, porque todas as atas estão expiradas. E o Estado não se planejou para fazer a concorrência e ele vai ter que fazer uma dispensa, às vezes ele vai ter que pagar muito mais caro, por falta de planejamento. E nós nem podemos falar que é um governo que entrou ontem, o governo já está acabando o terceiro ano. Então você deveria ter planejado isso. Eu falei na Assembleia uma vez, o Estado, desde o início, ele nunca conseguiu fazer uma concorrência, ele fez poucas concorrências. Pode pegar os números oficiais, não sou eu. São o número da própria relatório financeiro do Estado. E tem lá, são 80% foram dispensa, tem um relatório falando isso aí, dos técnicos do governo. Então, são questões que passam pela falta de planejamento do Estado. Não planejou. Então, quando você não planeja esse orçamento, você vai entrar em colapso. Qualquer pessoa tu ganha R$ 2.000, e tu começar a gastar mais do que tu ganha, hora tu não vai conseguir fechar a conta, tu vai entrar no cheque especial, tu vai deixar teu cartão atrasado, vai deixar de pagar alguém, porque tu vai priorizar o que na tua casa? Pagar energia, alimentação e transporte, né? E o governo deveria priorizar saúde, educação e segurança pública. E ele não tem feito isso. E nós estamos chamando para esse debate, porque o debate é importante, porque vamos achar as soluções. Não podemos deixar o Estado fazer o que ele bem quer, gastar com expofeira, gastar com carnaval, enquanto você deixa de pagar a empresa que está fazendo a coleta do lixo, a empresa que fornece os lençóis nos hospitais, que está atrasada, por isso que não tem lençóis nos hospitais. Então, são questões de prioridade. E isso passa pelo debate da imprensa, da sociedade, da Assembleia Legislativa. Nós não podemos nos omitir. Isso que eu tenho falado. Às vezes, o pessoal da situação do governo fala que eu estou perseguindo o governador. Eu não estou perseguindo. Eu vou fazer o quê como deputado? Eu vou ficar calado, deixando as coisas acontecerem, o caos se instalar e não fazer nada. Só porque o governador está falando que está tudo bem, não está tudo bem. Não sou eu que falo. São as pessoas que estão no dia a dia, no hospital, são as escolas que estão sucateadas, a polícia militar que está sucateada. Então, tudo isso que a gente tem debatido. Então, e a Assembleia Legislativa, ela tem que fazer esse papel. E, infelizmente, o governador tem maioria e ele manobra para não ter esses avanços em relação às convocações. Até hoje, nós não conseguimos convidar nem convocar um secretário do Estado para fazer qualquer tipo de explicação, que eu acho isso muito ruim para a Assembleia. E a Assembleia tem que ouvir, base ou não, até para você poder defender uma gestão, você tem que ter explicações. Como é que o deputado da situação vai defender se o cidadão lá, que é um gestor, não vai se explicar? Não tem que se explicar. Aí ele vai justificar se porque não fez, deixou de fazer. Agora, quando você se esconde muito, porque tem muito a esconder. Não concorda comigo? Se está tudo bem, você vai lá e explica. Leva os argumentos, leva os documentos, fundamenta isso e fica tudo bem. A gente vai encontrar a solução. E isso que não tem ocorrido na atual gestão. Obrigado. Deputada Laura Neto, notícia do Amapá. Diante dessa crise financeira enfrentada pelo atual governo, como o senhor avalia a condição real dos acontecimentos e o que a Assembleia pode fazer de concreto para melhorar essa situação? Como eu tenho falado, assim, a condução ela foi tardia. O governador demorou a se manifestar, demorou uma semana depois, se manifestou colocando culpa em todo mundo, menos nele. Porque todo mundo, os empresários são culpados, a oposição é culpada, e o paciente é culpado, menos o governo e a gestão dele. Então isso é muito ruim. E a Assembleia, como eu vou reiterar novamente, ela tem que fazer esse papel de acompanhamento, de fiscalização, de cobrança do governo. Infelizmente a nossa oposição é muito pequena lá, só eu e o Lohan que fazemos oposição ao governo. E temos a dificuldade de ter esse papel de mais protagonismo da Assembleia em relação a esse tudo que está ocorrendo no Estado. A Assembleia ficou no papel meio que secundário, por conta dessa falta vamos dizer, de maioria, nem maioria, pelo menos uma minoria que pudesse, de alguma forma, fazer uma convocação. E o governo do Estado também interfere menos, né? O governador ele tem medo de oposição, ele não gosta de ser criticado nem de cobrado. Não há uma conversa entre os legislativos? Deve haver, mas não nesse sentido de cobrar, né? Deve haver uma conversa para manter o Estado como está, né? Não para você cobrar e nem convocar um secretário. É proibido na Assembleia convocar um secretário. É proibido, se o protocolo não requerimento da Assembleia que convoca um secretário, ele não tramita. Não vai nem para votação para não desgastar a base do governo, que é lamentável, né? Porque, como eu falo novamente, seria bom ir à Assembleia até o governador se explicar. Se eu fosse governador, eu queria ir lá, um secretário, porque tem que, de alguma forma, explicar para a população o que está acontecendo. Quando você se esconde muito, porque, como eu falei, tem muito a esconder e não quer mostrar a realidade. É isso que está ocorrendo hoje no Estado, infelizmente.
Deputado Lucas, do Portal Norte, aqui, eu queria saber sobre o requerimento de intervenção federal na saúde pública. Existe alguma atualização sobre a situação? Ainda está esperando a leitura, é isso que eu falo. Esse tipo de requerimento geralmente não tramita. Eu também fiz um ofício para o Ministério Público Federal. Porque a intervenção federal tem que vir para o Brasil, né? A PGR que autoriza lá, que pede para Então a gente fez aqui uma provocação para ver se a gente conseguiria provocar lá em cima. E também oficiamos ao Ministério Público Federal. Ainda não obtivemos uma resposta. Né? Deputado, na decisão da semana passada do juiz Paulo Madeira, do Estado, assim que foi notificada a decisão unilateral de São Camilo, de maneira administrativa, resolveu suspender os atendimentos, o Paulo Madeira, o doutor Paulo Madeira, ele, na sentença prolatada, acabou dizendo lá que, entre aspas, a interrupção poderia causar risco até de morte para as pessoas que dependem do atendimento, fecha aspas. O senhor avalia que essa declaração de que o Estado deu, que ninguém, absolutamente ninguém, ficou sem atendimento nesse pequeno período de interrupção, ela foi uma decisão acertada? Eu já disse que houve uma precipitação por parte de São Camilo, o Estado absorveu essas pessoas que buscavam o atendimento, e segundo a agência de notícias do Estado, ninguém teria ficado sem atendimento. O senhor tem acompanhado de perto essa situação, não? O que eu tenho visto é pela imprensa. Ontem nós teve matéria a nível nacional da Record que falou que algumas pessoas reclamaram que não foram atendidas por conta desse rompimento do contrato. A gente não tem essas informações oficiais, se deixaram ou não deixaram de atender. Aí o governo que está repassando os números, mas ele não passou para a gente esses números, né? Assim, realmente eu não tenho essas informações. Todo o serviço de hemodinâmica também de São Camilo, que é exclusividade. A hemodinâmica é de diálise, né? Não, hemodinâmica é cateterismo, tá. Todo foi suspenso. E os pacientes que já estavam internados naquele dia para fazer o procedimento, todos eles receberam alta. Então, de certa forma, uma parcela da população ficou. De atendimento. É lamentável, né? Como eu falei, foi uma precipitação do São Camilo de ter feito essa rescisão unilateral e deixado as pessoas a mercê aí do... Vou te fazer uma pergunta. A atual gestão, ela alega que tem feito vários investimentos na saúde. Contratualizou com uma empresa para fazer o zero-fila, parte de oftalmologia. No entanto, a gente não consegue ver esses números refletidos na nossa saúde, na prática mesmo, né? Porque aí a gente vê que só na gestão do Clécio, essa dívida ela praticamente dobrou. Né? O Camilo passou 4 anos, tem uma dívida lá de 24 milhões, o ex-governador Valdez também. Mas na gestão específica do governador Clécio, esse valor ultrapassa 50 milhões. E aí a gente fica preocupado, porque na verdade os números não batem. Quando ele diz que está investindo na nossa rede de atenção à saúde, no entanto, ele dobra a dívida dele com São Camilo. Por que o senhor atribui isso? Não, isso que eu falei. Eles contestam que a dívida não é real, diz que tem cobranças dobradas. Mas a do é referente a 2017. A do Camilo, na verdade, do Camilo é a menor dívida, é menos de 3 milhões de reais, né? 2 milhões e 600, salvo engano. E a do Valdez é 27 milhões, 26 milhões. E a do Clécio, porque é 56, 57 milhões. Só que a do governador Clécio, ele, segundo informações do próprio São Camilo, ele falou que ele não paga há 1 ano no São Camilo. Aí se não paga assim, se tem cobranças indevidas, então são todas indevidas, por que você não pagou pelo menos as devidas que você acha para manter o serviço? E questionava essas cobranças indevidas. Aí que fica a pergunta. Porque essa alegação é porque não pagamos, porque é uma cobrança que não é de agora essa cobrança indevida. Mas por que você não pagou então as devidas? Porque o São Camilo ele fez procedimentos já. Que é o da gestão do atual governador, então. Que são devidas. Mas só que ele ficou 1 ano sem pagar nada. Então não justifica você deixar 1 ano sem pagar porque você está questionando meio de auditoria, isso não tem justificativa. Ele não pagou porque o orçamento estourou e não tem recurso para pagar. Porque ele priorizou a Saúde Link, drenaram o recurso tudo para a Saúde Link e deixaram de cumprir os contratos como eu falei, da limpeza, dos maqueiros, das empresas de vigilante. E já procurado por todo mundo porque não está recebendo. Agora a maternidade vem nascer também, o contrato atrasou 2, 3 meses para você receber. Então, assim, é uma situação que não só envolve só o São Camilo, envolve todos os contratos do Estado hoje. A gente não pode dizer, olha, só o São Camilo que atrasou. Eu acredito que o Estado já teria resolvido. O problema é que é geral. E não é só na saúde. Em todas as partes existe pegar um relatório aí na Polícia Militar, dos 21 milhões, ele pagou 13 até agora. Nós já estamos acabando o ano. Então tem um passivo aí de 9 milhões, 9, 10 milhões de reais. Se você pegar
A outra pasta aí, do bombeiro, tá a mesma coisa, tem um passivo. Então, todas as pastas têm passivo. E isso reflete e você não pagar os contratos que você firmou com as empresas. E o serviço termina sendo prejudicado. Então, isso que está ocorrendo no Estado é uma questão orçamentária e, de alguma forma, o Estado perdeu o controle, ele previu uma receita e não conseguiu atingir e não fez também não se organizou para esse impacto. E agora tem um resultado que é esse caos no orçamento geral, na saúde. Acabamos de receber informações, vou até conferir isso aí, que ele não está repassando os consignados, e o Banco do Brasil suspendeu os consignados dos servidores e também a Caixa Econômica. Então, isso demonstra que existe uma falta de receita para honrar compromissos mínimos, né? E os consignados é um recurso que é do servidor. O que me deixa entender é que ele está pagando a folha líquida, não está pagando as obrigações patronais, a PREV, os consignados e outros contratos, e está tentando, pelo menos, pagar a folha líquida. Isso que me passaram, na última informação, é que no mês passado quase que ele não fechou a folha, faltaram 28 milhões de reais, tiveram que fazer uma manobra orçamentária. Então, são informações que não são oficiais, mas certamente são verdadeiras. Então, isso é muito preocupante para o futuro. Daqui a 2 meses, nós estamos agora entrando em novembro. Vai ter recurso agora no final do mês, para pagar a folha? Novembro, dezembro, 13º vem, o governo vai ter esse recurso, a arrecadação vai aumentar. Então, tudo isso aí tem que ser discutido e o governo tem que vir a público e falar, ou falar que está com uma situação financeira que não tem como ele honrar esses compromissos, ou falar que está tudo bem aqui, mostrar os números e começar a pagar os seus credores. Isso é a verdade. Para finalizar, eu lhe pergunto, quando um gestor ele gasta, além do que ele arrecada, isso não é improbidade administrativa? Isso por si só já não garantiria o impeachment do governador? Olha, tem muitas nuances aí. É a questão porque ele faz uma previsão orçamentária. Se ele não arrecadou, não é culpa dele, é culpa do processo econômico aí que não deu. Assim, ele só pode correr crime de responsabilidade se ele faz uma despesa que não está prevista no orçamento. Então, tudo que ele está fazendo está previsto no orçamento. Às vezes, ele dá prioridade para situações que não deveria dar. Ele faz por aí que ele entra com a margem de remanejamento do orçamento, que ele remaneja de um lado para outro, para poder priorizar. Isso é meu questionamento maior porque ele não priorizou o pagamento dos contratos da saúde. Priorizou a expurfeira. Com a expurfeira, se eu fosse, ou você fosse governador hoje, você priorizaria a expurfeira ou o pagamento do São Camilo? Com certeza você pagaria o São Camilo, né? Porque você vai salvar vidas. A expurfeira é importante, movimenta a economia, mas não é mais importante que uma vida. Não é mais importante que a saúde. Então, isso que tem que ser refletido pela sociedade. As prioridades do governo. É mais importante o gabinete do governador gastar 10 milhões de reais ou ele pegar 5 milhões e repassar para o TFD, que está atrasado. E é uma mixaria. Então, são prioridades do governo. Eu pegaria 5 milhões aqui e mandaria para o TFD para tentar minimizar esse impacto no orçamento do TFD, que é muito pouco, é quantos milhões? Só de passagem são 30 milhões. Mas já dá. E ajudaria, né? Ajudaria. Então você pega 5 milhões aqui, como eu fiz agora uma emenda ao orçamento de 2026, remanejando dinheiro da cultura, porque ele inflou o orçamento da cultura para 70 milhões de reais, e passando para a Polícia Militar. Da comunicação, também tirando um pouco lá, mas para equilibrar mais o orçamento. Então, são as prioridades do governo dentro do orçamento que nós temos que debater. Por isso que eu estou chamando vocês para a gente debater isso. Vamos votar um orçamento daqui 1 mês, 2 meses, que vai votar o orçamento. E qual tipo de orçamento você vai querer? Vai querer um orçamento com a cultura de 70 milhões e a PM com 20 milhões? E é mais importante a cultura ou a PM? Aí vai a sociedade decidindo, não é o governador que tem que decidir, é a sociedade. E isso nós temos que cobrar dele. A gente sabe que a gestão, pelo menos era para ser impessoal, né, de acordo lá com o nosso 47 da CF, impessoalidade. A dívida, ela não é do Colécio, ela é do Estado. A dívida não foi do Valdez, ela foi do Estado. A dívida não foi do Camilo, ela não foi do Estado. E assim, sem fazer juízo de valor, está vivendo um ano pré-eleitoral, 2026 é um ano de eleição estadual. Então, muitos cortes para redes sociais vão ser divulgados, cada um tentando abiscoitar ali um voto daquele que está acompanhando pela internet. Só que através da lei de acesso à informação, eu vou me ater ao São Camilo, porque inclusive estou produzindo uma matéria sobre esse assunto, conversei com a imprensa nacional, com a Record sobre esse assunto, com o produtor nacional, eles já estão aqui no Estado, inclusive. O Estado agora, na atual gestão do governador Clécio, pagou
deixa eu dar só uma olhada aqui, uma confirmada, aproximadamente 93 milhões. Quase 3 anos. Na gestão do governador, do atual governador. Estou trazendo para o atual que está em discussão. Pagou 93 milhões somente para o Hospital São Camilo pela realização de procedimentos de maneira infeliz, penso eu, só se faz no São Camilo. Sim. Não tem outro jeito. Para salvar a vida é só no São Camilo. Na sua percepção como deputado, o senhor também é advogado e conhecedor da aplicação, como deve ser a aplicação do recurso, está faltando uma certa transparência ou publicidade nesse pagamento? Certamente. Isso que a gente está querendo do governo. É transparência, porque esse contrato do São Camilo, onde é que é publicado isso? Tem lá no portal Transparência, mas não tem um detalhe desse contrato. É só o valor geral. O conhecimento que foi pago esse valor? Não, o conhecimento eu não, sinceramente eu não tenho, porque eu não sei nem quanto é o contrato do São Camilo, se é por ações, se tem um contrato fixo, de fato eu não tenho conhecimento desse contrato, eu não vi. Porque eu não sei quanto foi que, por exemplo, o Valdez pagou nos 4 anos últimos dele de governo. Qual a informação que nós temos disso aí? Porque ele ficou, ele tem 26 milhões, mas ele pagou quanto? Pode ter pagado 300 milhões, 200 milhões, ninguém sabe. Porque esse recurso do São Camilo é um recurso do fundo de saúde, que é do SUS. Ele paga por procedimento. Então, quem paga, na verdade, é o SUS. É o governo federal quem repassa esse recurso conforme os procedimentos realizados. Então, mas não existe essa transparência. Eu acredito que deveria ter existido um portal só para isso, detalhando todas as despesas, os procedimentos, para a gente poder, de alguma forma, acompanhar isso. Porque Deputado, eu queria fazer uma pergunta muito mais voltada ao que o nosso parlamento falou aí. Nós falamos aqui sempre no Potoca que o Clécio ele é um grande maquiador, né? Então, ele faz uma bela pintura, faz uma boa recepção, coloca umas cadeiras bacanas, mas o atendimento continua sendo ineficiente. Aí, esse dinheiro que é colocado no contrato dentro da saúde privada, que é o São Camilo, não poderia ser aplicada dentro da saúde pública, sendo que o Clécio sempre diz que a saúde pública está perfeita em grande estrutura, consegue atender todos os pacientes, eles conseguem fazer o melhor possível. Agora, colocando dinheiro dentro do São Camilo e não investindo na saúde pública, isso não contradiz muito o que ele fala? Sim, assim, o Clécio falou que a saúde seria prioridade na gestão dele. E assim, a gente está vendo que não é bem assim. Ele fez algumas maquiagens no HE, está fazendo no novo HE, que o prazo vai se encerrar agora dia 26 de entrega, né, que não vai entregar. E, de alguma forma, a saúde entrou em colapso porque foi o governador que mais terceirizou a saúde. O maior problema da saúde hoje é a terceirização, a precarização da mão de obra. Ele drenou o recurso do SUS para empresas privadas, principalmente da Saúde Link e outras empresas. Então, isso terminou deixando que a saúde entrasse em colapso no pagamento de fornecedores importantes, como da limpeza, até mesmo dos profissionais, né, dos médicos, psicólogos, assistente social. Então, foi uma questão de prioridade, porque o governo atual ele prioriza a terceirização. Ele criou a Fundesa. Ele falou da Fundesa? Estava gerindo o hospital de emergência. O que aconteceu com a Fundesa? A Fundesa foi agora afastada do hospital de emergência porque não deu conta. Porque em lugar nenhum do Brasil a terceirização da saúde deu certo. Nem no Rio de Janeiro, nem no Amazonas, nem no Pará, sempre deu Polícia Federal, deu muita prisão. E o que vai ocorrer aqui na Amapá vai ser isso, se continuar com a terceirização, com esses contratos, com essas empresas que prestam um mau serviço, de alguma forma elas começam a prestar serviço, o Estado não paga, eles abandonam tudo, como abandonaram agora no hospital aqui do Laguinho, né? A empresa acabou de rescindir o contrato porque o Estado não está pagando também. Então, isso tudo passa por uma gestão que priorizou a privatização, a terceirização da saúde. E, infelizmente, vindo do governador atual, que é um governador que tem um viés mais progressista, até me assusta de ter, de alguma forma, privatizado a saúde. A gente já está com mais de uma hora de coisa. Aí a gente já quer encerrar, tá bom? Só as considerações. A gente vai encerrar, tá bom? Então, Alexandre, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, deputado. Pode falar alguma coisa? Quero parabenizar o deputado R. Nelson pelo posicionamento. É importante dizer que, embora ele tenha convocado uma entrevista coletiva para falar a respeito dessa situação caótica da saúde, ele também faz um alerta para a situação orçamentária do estado do Amapá. Peguei aqui algumas informações importantes.
O Estado do Amapá hoje já tem um passivo de 2 bilhões de reais, sendo que faltam apenas 2 meses para que o ano vença. Isso aí causa uma expectativa negativa muito grande, não só para a saúde, mas para todos os outros setores. O nosso estado é um dos mais violentos do Brasil. E quando a gente, deputado, parabéns por isso, quando a gente tem a oportunidade de saber isso por Vossa Excelência, que tem, por ser deputado estadual, essa possibilidade maior, nos dá um alerta por nós sermos representantes de Macapá, onde tem 60% da população. Não é? Então a gente tem que fazer esse despertamento, porque se na Assembleia são só 2 fazendo oposição, a gente precisa da população que vem através da imprensa depois de tomar conhecimento da grave situação do estado do Amapá. Parabéns. Obrigado. Ezequias? Só para dizer para vocês que o estado do Amapá, desde março, o deputado estadual Rinelson, a gente conversando, ele já vinha me alertando. Vereador, a gente vai ter problema na saúde. Eu já estou alertando, eu estou tentando falar, mas não estou conseguindo porque as pessoas não deixam que eu fale. É um estudioso da parte orçamentária, por isso foi trabalhar na comissão de orçamento, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. É triste ver 2 deputados trabalhando numa Assembleia que tem 24. Por quê? Porque a gente vê que realmente está errado. A saúde entrou no colapso. Não foi simplesmente porque o governador não quer pagar. É simplesmente porque ele tomou um rumo diferente. Simplesmente o que ele fez, ele não deu prioridade como deputado. Nós não estamos falando aqui de cultura, nós não estamos falando aqui de turismo, nós estamos falando de saúde, é prioridade total, é vida. Se a gente não tiver prioridade na saúde, a gente não tem prioridade à vida. E é isso que a gente está falando. Quando o Estado chega nesse estado de não ter como honrar o que ele se propôs, o que ele contratou, é porque está tudo errado. Ele já vinha me falando desde antes, porque ele conhece. Então, ele vem falando sozinho no deserto, mas a gente está aqui. Vocês devem até perguntar, por que 2 vereadores estão aqui? Nós fazemos parte de uma capital-estado, onde também é responsabilidade nossa a fiscalização, seja ela de obras particulares, estaduais ou municipais, que fazem parte da nossa capital. E a gente está aqui para dar apoio. Por quê? Porque a gente vê o trabalho e a gente vem aqui para ajudar. A população precisa disso, a gente está aqui para isso. Nós fomos eleitos para isso, para dar apoio para o povo, para ver a necessidade do povo. E eu vejo ele lutando sozinho. Isso não é bom. É por isso que eu e meu amigo Azevedo, nós estamos aqui para dar força, para unir forças e dizer, Macapá não está sozinho, deputado. Estamos aqui com ele. Obrigado, Ezequias. Então, pessoal, vamos finalizar nossa entrevista. Quero agradecer a todos que puderam comparecer. Isso é importante. É um momento, eu acredito, importante para o nosso Estado. Eu espero que isso repercuta e mais pessoas possam vir para esse debate. Vamos falei agora há pouco, e vamos ter agora o debate da Lei Orçamentária Anual. Isso vai refletir ano que vem na execução do orçamento. É um ano eleitoral, mas nós temos que ficar atentos, porque o governo do Estado, às vezes, faz manobras para poder direcionar o recurso para pastas que possam se beneficiar até de forma eleitoral. Então, obrigado e estamos à disposição para qualquer documentação, perguntas aqui no nosso gabinete, aqui no nosso escritório, no nosso gabinete.